Hoje, vamos estudar juntos a Palavra de Deus, com o sermão intitulado Os Segredos do Reino dos Céus e Cristo. Vamos abrir juntos o livro de Mateus, capítulo 13. Em Mateus, capítulo 13, versículo 11, está escrito: Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus fala-nos daqueles a quem é permitido conhecer os segredos do reino dos céus e daqueles a quem não é permitido. Entre os muitos segredos do reino dos céus, há um segredo que devemos conhecer hoje. Isso é compreender e reconhecer o mistério de Deus, ou seja, Cristo. Passemos ao livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem o que é que eles podem compreender. A Bíblia diz que conhecer o mistério de Deus é perceber e descobrir Cristo, que vem a esta terra em carne. Para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Quando compreendemos Cristo, o que é que podemos receber através dele? Vejamos o versículo 3. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Eu acredito que todos os membros da família celestial sejam capazes de encontrar Cristo e de pôr em prática os ensinamentos de Cristo. Por esta razão, Deus fez com que todos os ensinamentos dos 66 livros da Bíblia fossem parábolas. Deus falou por parábolas e veio a esta terra incognitamente para encontrar os seus filhos perdidos e conduzi-los ao reino dos céus. Não estaremos nós a viver na época em que Deus veio a esta terra em segredo, à procura dos seus filhos, um a um. É por isso que nós chamamos esta época de época do Espírito Santo. Quando é que começou a época do Espírito Santo? A parábola da figueira cumpriu-se com a independência de Israel em 1948. Assim, a obra da salvação na época do Espírito Santo começou depois desse acontecimento. Então, é preciso ter sabedoria para reconhecer Cristo, que vem na época do Espírito Santo. Se não recebermos Cristo, nunca compreenderemos os muitos segredos do céu, para os quais Cristo nos despertará. No entanto, não é o dia de repouso tão natural para nós, uma vez que recebemos os ensinamentos do Pai e da Mãe Celestiais. É natural que celebremos a Páscoa e que as mulheres usem um véu na cabeça. Não é natural para nós que sejamos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No entanto, é muito difícil para as pessoas do mundo compreenderem este facto. Por quê? Porque é que eles não conhecem os segredos do reino dos céus. Esse conhecimento não lhes foi dado. Por outro lado, Deus permitiu esse conhecimento ao seu povo. É por isso que é muito fácil para nós compreendermos as verdades de Deus, ao passo que é muito difícil para as pessoas do mundo compreendê-las. Quando Jesus explicou ao povo sobre o maná do céu, ou seja, o pão da vida, muitos dos que o seguiam disseram: é um ensinamento difícil, não conseguimos compreender o que ele está a dizer. Depois, todos abandonaram Jesus. Podemos encontrar o registro disto no Evangelho de João, capítulo 6. Hoje, abramos os nossos ouvidos espirituais, que Deus nos concedeu, e escutemos com atenção a palavra de Deus sobre a água da vida. A partir de agora, confirmemos através da Bíblia sobre Cristo que aparecerá na última época do Espírito Santo. Passemos a Apocalipse capítulo 5. No capítulo 5, versículo 1, está escrito: Vi, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi, também, um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos?
Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Esta é a revelação que o apóstolo João teve numa visão. Para que o povo de Deus receba a salvação, todas as verdades que Deus escondeu na Bíblia devem ser totalmente reveladas. No entanto, o que é que aconteceu às verdades? Foi escrito que foram seladas para que ninguém pudesse conhecê-las. Quando o apóstolo João viu esta cena, ficou desolado e pensou: então, quem é que na terra pode ser salvo? Enquanto João chorava, aproximou-se dele um dos anciãos e falou-lhe. Continuemos com o versículo 3. Há alguém que possa abrir o livro. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Um dos anciãos confortou o apóstolo João, dizendo que só o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, tem autoridade e poder para abrir a palavra de Deus, a verdade da vida. Então, quem é a raiz de Davi? Vejamos quem é a raiz de Davi, no capítulo 22 de Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, está escrito: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou, quem é que Jesus diz ser? A raiz e a geração de Davi. Em Apocalipse capítulo 5, diz: a raiz de Davi pode abrir o livro e os seus 7 selos. Por outras palavras, quem deve vir para que o mistério de Deus seja completamente revelado? Jesus Cristo, a raiz de Davi, tem de vir. Então, será que se trata da primeira vinda de Jesus? Na altura em que o apóstolo João viu esta revelação, tinham passado cerca de 60 após a primeira vinda de Jesus, na qual nasceu em Belém, e desempenhou o seu ministério em Nazaré, ter ascendido ao céu. Portanto, o Jesus aqui mencionado não é Jesus na sua primeira vinda. Aqui representa a segunda vinda de Jesus. Então, como é que podemos reconhecer Jesus, que vem a esta terra uma segunda vez? Atualmente, há muitos falsos cristos que afirmam ser Jesus em sua segunda vinda. Como é que os devemos distinguir? De acordo com o Evangelho de João capítulo 5, versículo 39, Jesus não diz: estas são as escrituras que dão testemunho de mim. Por outras palavras, todas as respostas encontram-se na Bíblia. A menos que Cristo venha uma segunda vez, os 66 livros da Bíblia nunca poderão ser abertos e a humanidade nunca poderá encontrar a verdade, ou seja, o caminho para regressar ao reino dos céus. Podemos compreender isto claramente através da revelação do apóstolo João. Deus relacionou a verdade sobre a segunda vinda de Cristo com a profecia sobre Davi. Vejamos esta profecia escrita em Ezequiel, capítulo 34. Vejamos a profecia em Ezequiel, capítulo 34, versículo 4. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Versículo 5. Assim, se espalharam, por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Como é que se cumpre a cena de Ezequiel capítulo 34? Quando Jesus veio a esta terra, ele proclamou o Evangelho, a verdade da Páscoa da Nova Aliança, a todos os povos do mundo.
Ele ressuscitou dos mortos e permitiu que todos os seus discípulos testemunhassem a sua ressurreição. Depois, no 40º dia, subiu ao céu a partir do Monte das Oliveiras. Depois de Jesus ter subido aos céus, os apóstolos começaram a pregar o Evangelho com grande diligência e com a grande fé de que nem a morte poderia prender Cristo, e tendo a esperança no reino dos céus que Cristo lhes tinha dado. Com a resolução de conduzir toda a humanidade ao mundo vindouro, que Cristo lhes ensinou, o reino dos céus, eles foram de cidade em cidade, anunciando o reino dos céus. Posto de forma simples, eles pregaram. Com o coração ardente, pregaram o Evangelho não só aos seus vizinhos, mas também às regiões distantes. Embora os membros pregassem o Evangelho diligentemente durante o tempo da Igreja primitiva, após se passarem 100 ou 200 anos, as pessoas começaram a perder o espírito de fé em Cristo. Então, em 321 d.C., o dia de sábado foi abolido. Nessa altura, existia uma religião chamada Mitraísmo, que acreditava no Deus Sol e que se tornou a principal religião de Roma. Uma vez que o cristianismo também era praticado por muitas pessoas na Europa e na Ásia, os governantes tentaram integrar as questões religiosas na política. Neste processo, surgiu o culto dominical. Em seguida, o que é que desapareceu em 325 d.C.? A Páscoa foi abolida. Tal como está profetizado em Ezequiel capítulo 34. As ovelhas de Deus andavam dispersas, errantes por todos os montes e por todos os outeiros altos. E, como não havia um pastor que pudesse tomar conta delas, elas tornaram-se alimento para os animais selvagens, todas as almas abandonadas tornaram-se presas de Satanás. Após o fim da Idade das Trevas, quem tinha de vir para resolver todos estes problemas? O profeta Ezequiel profetizou que todos estes problemas seriam resolvidos quando aparecesse o Davi profético. Vamos dar uma vista de olhos a essa cena. Vejamos o capítulo 34, versículo 6. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as buscar. Como ninguém procurava as ovelhas nem tinha força para cuidar delas, está profetizado que o próprio Deus virá a esta terra em carne. Vejamos o versículo 9. No versículo 9, Deus diz: Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas, porei termos no seu pastoreio. E não se apacentarão mais a si mesmos? Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Aqui, um dia de nuvens e escuridão refere-se aos últimos dias. Deus disse que, nos últimos dias, Ele próprio cuidará das suas ovelhas. Versículo 13. Tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra, apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-á ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Versículo 15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, ou seja, em que é que ele se tornará? No seu pastor, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Como não havia um verdadeiro pastor para cuidar das ovelhas, Deus deixou a palavra profética de que Ele próprio viria a esta terra em carne para cuidar do seu rebanho. Ele mesmo levará a cabo esta obra. Passemos ao versículo 23.
No versículo 23, está escrito: suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo. Quem é ele? Davi é que as apacentará. No versículo 15, Deus disse: eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas. E no versículo 23, Deus disse: porei sobre elas um só pastor, o meu servo Davi. Vamos continuar. As apacentará, ele lhes servirá de pastor. Versículo 24. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. De acordo com este versículo, o próprio Deus virá a esta terra num dia de nuvens e escuridão, ou seja, nos últimos dias. Ele cuidará das suas ovelhas e será o seu pastor. Em que nome ele virá a esta terra? Ele virá pelo nome de Davi. Esta profecia foi escrita cerca de 450 anos após a morte de Davi. Quer isto dizer que Davi, que faleceu há muito tempo, ressuscitará e liderará o povo de Deus nos últimos dias? A quem se refere Davi, de acordo com o livro de Apocalipse capítulo 22, versículo 16? Refere-se à segunda vinda de Cristo, o qual realizará todas estas obras. Como sabem em Hebreus, capítulo 9, versículo 28, quantas vezes ele aparecerá para trazer a salvação aos que o aguardam? Está escrito que ele aparecerá uma segunda vez. Através destas palavras, podemos compreender que, a menos que Cristo venha a esta terra em carne, não há ninguém na terra que possa abrir o caminho ao reino dos céus para a humanidade. De acordo com Ezequiel, capítulo 34, versículos 15 e 24, está escrito que o próprio Deus virá a esta terra, em nome de Davi. Passemos ao capítulo 37. No capítulo 37, versículo 24, está escrito: o meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. O que é que eles terão o cuidado de fazer? Guardarão os meus estatutos. Isto significa que as leis e os decretos de Deus eram cumpridos antes de Davi aparecer? Não. Só depois da aparição de Davi é que o povo de Deus pode seguir as suas leis e ter o cuidado de cumprir os seus decretos. O que é que aquele que vem em nome de Davi deve fazer em relação às leis da verdade de Deus, que se perderam e foram destruídas? Ele deve ser aquele que restaura as leis de Deus. Só quando ele restaurar o dia de repouso, que foi abolido em 321 depois de Cristo, e a Páscoa, que foi abolida em 325 depois de Cristo, é que poderemos estar em condições de seguir as leis de Deus e ter o cuidado de guardar os seus decretos, não é verdade? Antes disso, em que dia guardávamos culto? Guardávamos o culto dominical. O culto dominical é a lei de Deus. Não, não é. Quando é que fomos capazes de seguir as leis de Deus e de ter o cuidado de guardar os seus decretos? Foi só depois do aparecimento de Davi que começamos a obedecer às leis de Deus. De quem são os ensinamentos que recebemos? Recebemos os ensinamentos da segunda vinda de Cristo que veio em nome de Davi. Onde é que isso está escrito? Quando lemos Miqueias, capítulo 4, versículo 1, o que é que Deus fará nos últimos dias? Não está escrito que Ele nos ensinará os seus caminhos. Segundo os profetas e as profecias da Bíblia, em que nome Deus virá a esta terra? Ele virá a esta terra em nome de Davi e será o nosso rei para sempre. Continuemos com o versículo 25. No versículo 25, está escrito: habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram, habitarão nela, eles e seus filhos e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será eu príncipe, até quando reinará? Eternamente. O seu mandato não termina ao fim de 5 anos. Ele será o seu príncipe eternamente. Versículo 26. Farei com eles aliança de paz. Será? Que tipo de aliança será? Aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei. E porei o meu santuário no meio deles, para sempre. O meu tabernáculo estará com eles.
Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Se Davi não tivesse aparecido, nunca poderíamos tornar-nos o povo de Deus. Isto porque não estávamos em Deus nem em Sião. Uma vez que Sião não pode ser estabelecida sem a vinda de Davi, como é que podemos habitar em Sião? Como é que podemos celebrar e guardar os decretos, regulamentos e leis de Deus? Antes de chegarmos à verdade, antes de sermos ensinados pelo Pai e pela Mãe Celestiais, nós não conhecíamos o dia de sábado. Nós pensávamos que o culto dominical era o correto. Nós achávamos que devíamos celebrar o Natal. Pensávamos que eram os ensinamentos da Bíblia. Nós pensávamos, deve estar escrito na Bíblia, uma vez que todas as igrejas o guardam. No entanto, depois de recebermos a verdade, descobrimos que não existia tal coisa na Bíblia. Ficámos muito surpreendidos e pensamos, como é que eles podem celebrar algo que não é o ensinamento de Deus? Ontem, durante a apresentação de um estudante universitário, foi dito algo muito comovente. Quando clubes de outras igrejas se reuniram e difamaram a nossa verdade, um estudante disse: só se a Bíblia nos ensinar a guardar o culto dominical e o Natal, é que vamos considerar ouvir o que vocês têm para dizer. Ao ouvir isto, todos se dispersaram sem deixar ninguém para trás. Eu cheguei a pensar, os jovens de Sião são verdadeiramente notáveis. Como é que eles puderam ter tanta confiança? Isso aconteceu porque aprenderam com Davi, que está profetizado vir a esta terra, segundo a Bíblia. Não estamos nós também a ouvir e a aprender os ensinamentos de Davi? Foi por isso que Deus disse: seguireis as minhas leis e tereis o cuidado de guardar os meus decretos. Como está escrito no versículo 27, aqueles que não receberam o Davi profético, que havia de vir não podem tornar-se o povo de Deus. Deus dará a nova aliança àqueles que seguirem as suas leis e tiverem o cuidado de guardar os seus decretos. Deus profetizou: eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus desperta-nos claramente para esta profecia. A aliança eterna e a aliança de paz não se referem à nova aliança. Sendo assim, vamos encontrar mais cenas escritas pelo profeta Jeremias, que profetizou sobre aquele que trará e estabelecerá a nova aliança. Jeremias, capítulo 31. Passemos a Jeremias capítulo 31, versículo 31. Eis aí vêm dias, diz o Senhor. Quem está a falar aqui? É Deus Jeová. Deus, em que, o que é que Ele vai fazer? Firmarei nova aliança, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Irmãos, acham que estas palavras são difíceis de compreender? Quando alguém vem e diz, eu estabeleci a nova aliança, como devemos reconhecê-lo? Há muitas palavras escritas na Bíblia, através das quais podemos facilmente reconhecer Cristo. No entanto, apesar de verem, não veem, apesar de ouvirem, não ouvem, apesar de crerem, não compreendem. Portanto, quem deve vir? Deus tem de vir. Só poderemos compreender tudo quando a raiz de Davi vier e nos der a conhecer todas estas coisas. Está profetizado que só então o povo de Deus será capaz de aprender, perceber e ter o cuidado de guardar os decretos de Deus. De acordo com Jeremias capítulo 31, versículo 31, é Deus quem vai estabelecer a nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Na época do Pai, foi Deus quem profetizou sobre a nova aliança. Também na época do Filho, quem estabeleceu e declarou a nova aliança. De acordo com Lucas capítulo 22, versículo 20, o que é que Jesus disse quando deu aos seus discípulos o pão e o vinho da Páscoa? Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Desta forma, ao celebrar a Páscoa, Jesus Cristo estabeleceu a nova aliança. Jeová, na época do Pai, Jesus Cristo, na época do Filho, e Cristo Sanhong,
que é o novo nome de Jesus, na época do Espírito Santo, despertaram plenamente os seus filhos para o caminho da verdade da nova aliança. O que aconteceu à nova aliança? Foi abolida. Tal como foi profetizado em Daniel capítulo 7, versículo 24 a 25, o que é que o diabo fez aos tempos e às leis estabelecidas? Satanás alterou-as completamente e aboliu-as. Quem virá numa situação tão desesperadora? Deus disse: Eu próprio virei a esta terra. Eu serei o pastor das minhas ovelhas. Segundo a profecia de Miqueias capítulo 4, Deus apareceu em Sião, nos últimos dias, e ensinou-nos a verdade, ponto por ponto. Ele ensinou-nos a nova aliança. É por isso que Deus disse: Farei uma nova aliança. Prestem todos atenção a Jeremias capítulo 31, versículo 31. Quem estabelecerá a nova aliança? Não podemos evitar as profecias. A verdade da nova aliança é estabelecida apenas por Deus. Não é algo que possa ser estabelecido por um profeta, ou um pastor, ou algo que um dos membros da igreja possa descobrir por si só, depois de estudar a Bíblia. Isto não é de todo possível. Apesar de todos os anos serem publicadas numerosas teses nos seminários teológicos de todo o mundo, nenhuma delas diz: temos de celebrar a Páscoa da Nova Aliança. Sabem porquê? Como é que foi profetizado? Quem pode estabelecer a Nova Aliança? Uma vez que já está profetizado que só Deus pode fazer tal obra, mais ninguém a poderia fazer. Continuemos com o versículo 31. Eis aí vêm dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Versículo 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Quem será ele? Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nós lemos a mesma profecia no capítulo 37 de Ezequiel. Em Jeremias capítulo 31, Deus enfatizou a nova aliança e disse do povo que está na nova aliança: serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Em Ezequiel capítulo 37, Deus disse que Davi aparecerá e que, através de Davi, as pessoas seguirão e guardarão as leis e os decretos de Deus. Nessa altura, Deus dirá deles: serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ambas se referem à mesma profecia. Quem nos ensinou o caminho para a vida eterna e abriu o caminho para a salvação e para o reino dos céus, através da verdade da nova aliança. Então, quem é Christian Sanhong? Ele veio a esta terra de acordo com os testemunhos da Bíblia e dos profetas. Ele é o nosso Deus. O profeta Isaías não mencionou este facto no capítulo 25 de Isaías. Naquele dia, se dirá: eis que este é, quem é ele, o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Isto não é nem na época do Pai, nem na época do Filho. Até que a raiz de Davi venha à terra na última época do Espírito Santo, nenhuma pessoa no mundo jamais será capaz de descobrir a verdade da Mãe Celestial. Quem é que nos ensina esta verdade? Segundo a profecia do profeta Isaías e a profecia de Gênesis capítulo 3, Deus Pai deve despertar os seus filhos para esta verdade. É por isso que ele até nos explicou isto no seu caderno manuscrito, para o caso de alguns dos seus filhos não compreenderem bem a Bíblia. Eliseu seguiu Elias. Josué seguiu Moisés. Pedro seguiu Jesus. E eu sigo a Mãe. O próprio Pai Celestial confirmou com a sua própria escrita. No entanto, as pessoas continuam a proferir comentários caluniosos sobre Deus Mãe.
Nós só precisamos de seguir os ensinamentos do Pai. Eu quero ir para o reino dos céus, e todos vocês também querem ir para o reino dos céus. Não é por isso que não podemos deixar de caminhar em direção ao reino dos céus, mesmo que por vezes haja dificuldades. Isso porque este é o caminho da verdade. Nós nunca devemos desistir deste caminho, porque é o caminho para o céu que o próprio Deus preparou para nós. Esperando que todos os membros da família celestial mantenham a fé nos ensinamentos do Pai Celestial, a verdade da nova aliança, e a Mãe Celestial, a realidade da nova aliança, até entrarmos no eterno reino dos céus. Eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.